Na nossa baralhada teatral de hoje eu vou falar sobre o espaço cênico. Nem sempre a gente apresenta peças nos mesmos lugares. Muitas vezes apresentamos em outras cidades, em escolas, e tudo isso traz consequências para a apresentação. O espaço pode ser menor do que você está acostumado, ou pode ser maior do que você está acostumado. Pode ter alteração no número de entradas que você tem para entrar para cada lado, pelo meio. Então isso também pode não existir no local que você vai se apresentar. Pode acontecer também do público ser do mesmo nível que a apresentação, que o palco, e isso também tem algumas consequências. Então eu vou dar algumas dicas para vocês sobre essas alterações. A primeira delas é que se você não consegue ir até o local com antecedência para conhecer, para ver o espaço, para observar essas entradas e saídas, coxia, tudo certinho, peça fotos para a pessoa que te contratou. Então, se possível, pede para enviar as fotos de tudo, da coxia, do palco, de como é o público. E se não for possível, questione, mande mensagem, veja se a pessoa pode te responder e te auxiliar com isso, porque você pode precisar mudar algumas marcações da peça para conseguir realizar o seu trabalho. Se o espaço da apresentação diminui, os passos que você tem que dar também vão diminuir, a sua distância com outro ator também vai diminuir e, consequentemente, algumas marcações ou coreografias podem precisar de algumas alterações. Por não ter espaço suficiente para vocês não trombarem um com o outro, pode ser necessário diminuir a quantidade de cenário. Existem cenários tão grandiosos que, dependendo do espaço da apresentação, ou vai ser o elenco ou vai ser o cenário. Então é legal pensar nessa possibilidade também, isso pode acontecer e você tem que ver se a sua peça permite essa diminuição para o elenco caber também naquele ambiente. Os figurinos que ocupam muito espaço também podem atrapalhar as movimentações de cena se o espaço é pequeno. Mas, se o espaço da apresentação é pequeno, as chances do público também ser menor é muito grande. Consequentemente, você não precisa ter uma projeção de voz muito grande. Agora, se o espaço que você vai se apresentar é maior, arranje fôlego aí. Os seus passos vão precisar ser mais largos, a projeção da voz vai precisar ser maior também, porque consequentemente o público vai ser maior. E também a distância entre os atores também pode acontecer de ser maior. Se tiver um ator de um lado, um ator do outro em cena, num espaço pequeno, isso vai ser um pouquinho próximo até. Mas num palco grande, a distância vai ser muito maior, então a voz também sofre uma alteração com isso. A distribuição do espaço precisa ser muito bem feita, tanto num espaço menor quanto num espaço maior. No menor, para não ficar todo mundo comprimido ali, e num maior, para ocupar todo o espaço. Senão a peça vai pender para um lado ou para o outro, vai ficar tudo ali no meio e todas as laterais serão esquecidas. Assim como eu falei que num espaço menor pode existir a possibilidade de ter que diminuir o cenário, num espaço cênico maior pode ser necessário mais cenário para preencher a peça. Eu vou por um caminho um pouquinho diferente, que eu costumo colocar em cena apenas os objetos que serão realmente necessários para a peça. Mas existem diretores que trabalham com o cenário para enfeitar também, além de ser funcional, para enfeitar o espaço. Então, se o espaço é grande, é necessário mais objetos. Se existe alteração de entradas e saídas, você estava acostumado a ensaiar ou apresentar com a coxia, que tem a entrada dos dois lados, e nesse espaço você tem apenas um, você vai precisar alterar todas as entradas e saídas. Se tem alguma cena, por exemplo, que entra um ator de cada lado e precisam se encontrar no meio, se esbarrarem, que não estavam se vendo, não vai ser possível fazer isso. Você precisa arrumar uma outra forma de montar o desenho dessa cena. A quantidade de entradas e saídas que você tem afetam sim as marcações da peça. Então é sempre bom você ter isso em mente e, se possível, marcar isso com antecedência, porque no dia da peça pode não dar tempo de fazer isso, ou as chances dos atores esquecerem
dessas mudanças feitas na hora são muito grandes também. Assim como organizar as entradas e saídas. Se temos apenas uma entrada e saída, é importante organizar isso também com antecedência. Se quem vai sair de cena vai sair primeiro, ou se quem vai entrar entra primeiro para depois o outro sair, porque fica muito feio os atores se esbarrando ali na entrada e saída. Então precisa organizar isso também, assim como as entradas e saídas de objetos e cenários. Uma dica que eu dou, que é muito importante quando você vai se apresentar em locais que você não está acostumado, é pedir para uma outra pessoa do elenco sentar na última fileira e você testar a projeção da sua voz. É sempre interessante subir um pouco mais, mesmo se o seu colega de cena falou, dá para ouvir, tá ok o seu volume, é importante você subir um pouco mais no momento da apresentação, porque quando o espaço é recheado de público, existem os ruídos também que você não está contando, né? A iluminação pode ter um barulho também para ficar ligado, as pessoas estão ali e tem os barulhos do público também. Então, mesmo que o seu amigo de cena falou, estou te ouvindo, sua voz está ótima, no momento da apresentação precisa subir um pouquinho mais. Tem uma dica super importante também que eu não falei anteriormente, que se o palco e o público estão no mesmo nível, as cenas realizadas no plano baixo, que é lá no chão, sentado ou deitado no chão, se são feitas geralmente na frente, quando temos o público e o elenco no mesmo nível, isso precisa ser levado para o fundo do palco, porque as pessoas que estão sentadas atrás não vão conseguir enxergar nada. Lembre dessa dica aí se vocês têm alguma cena também no plano baixo e o público for no mesmo nível que o elenco. Se você conseguir ter acesso a essas informações com antecedência, fica muito melhor para você organizar ou reorganizar a peça para o momento da apresentação, para a data que vocês vão para esse local que vocês não estão acostumados. Se você gostou desse vídeo, preenche esse coraçãozinho aqui para ficar mais pertinho da gente e compartilhe com os amigos.